Estamos começando o primeiro vídeo do canal Dr. Zuka. Eu criei esse canal, o pessoal já deve saber, para dar umas dicas pro pessoal que está vindo trabalhar aqui em Portugal, os colegas de medicina do Brasil. E resolvi fazer esse primeiro vídeo, uma coisa bem simples, sem grandes edições, sem muita produção, só para começar a coisa, colocar a andar. E aí no futuro a gente vai melhorando, né? O primeiro vídeo é meio difícil de fazer, né? Então eu pensei, para começar, não vou falar de nada muito detalhado hoje. Sei que o pessoal aí tá cheio de dúvida, muita gente manda mensagem no Facebook, no WhatsApp, até por e-mail, querendo saber como é que é aqui, se vale a pena vir trabalhar como médico aqui, se ganha bem, se ganha mal, como é que é a qualidade de vida, como é que são as condições de trabalho. Então isso tudo a gente vai falar nos próximos episódios, mas hoje vou começar com um tema bem simples. Talvez quem está começando a estudar o processo, que ainda não sabe muito bem como é que funciona, não vai entender assim muita coisa, mas eu acho que é até interessante para o pessoal também ficar com a pulga atrás da orelha de querer saber como é que funcionam as coisas, né? Então hoje vamos falar sobre o processo de escolha de especialidade aqui em Portugal. Não vou entrar em detalhes do processo, mas vou falar um pouquinho como é que foi, como é que correram as coisas para mim e vou falar o que eu escolhi. Muita gente também estava mandando mensagem, já começou a residência, o que você escolheu, o que você vai fazer? E eu realmente só descobri o que eu ia fazer na quinta-feira passada. A minha ideia era fazer o vídeo já na quinta-feira, depois das escolhas, mas a correria aqui é muito grande. Depois da quinta-feira eu fui para o Porto contar com um colega meu, o Dr. Gustavo, está fazendo um estágio de anatomia patológica lá no Hospital São João. E aproveitei para curtir um pouquinho São João lá no Porto. Recomendo, olha, muito bom. Quem tiver a chance de estar aqui nessa época, próximo ano, venham, que é muito bom. E enfim, não deu tempo de gravar nada, a semana foi passando, hoje eu tirei para gravar isso, faz uma semana exatamente que eu escolhi, então queria dar o início às coisas. Pronto, resumidamente vou contar aqui muito rapidamente um pouquinho dessa história, como é que eu cheguei até aqui. E para quem não sabe ainda, muitos ainda não me conhecem, eu só me venho ali no grupo, mas não sabem muito bem a minha história, não é? Eu fiz medicina na UNB, Universidade de Brasília, entrei no curso no ano de 2009, fiz o curso normalmente no Brasil até o ano de 2013. Em 2013, no mês de 2013, fui pelo programa Ciências Sem Fronteiras para a Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Fiquei um ano lá em St. Louis, fazendo disciplinas do curso de medicina de lá. E depois desse um ano, fiquei 3 meses em Boston, fazendo um estágio de pesquisa no Massachusetts General Hospital. E depois desse período voltei para o Brasil para concluir meu curso, né? Terminei a graduação no final de 2015. No início de 2016, assim que eu formei, quando eu formei eu já sabia, não é, que eu queria vir aqui para Portugal. Na verdade eu já tinha todo o planejamento para vir para cá, já sabia mais ou menos como é que funcionava. Então no finalzinho do curso, no último ano, eu só fiz uma prova de residência no Brasil, que foi a prova do PSU de Minas Gerais. Fiz para medicina nuclear. Fiquei em lista de espera, tinha aquele negócio dos 10% de bônus. Já não me lembro agora como é que era o nome do programa, e eu fiquei em terceiro lugar, eram 2 vagas. Com isso, desse bônus de 10%, eu no caso não tinha bônus, caí para 5º lugar. Depois rodou vaga ainda um bocadinho. A última vez que eu vi a terceira chamada, se não me engano, eu era próximo, depois nem conferi mais. Por quê? Porque eu já sabia que não ia assumir, porque eu queria vir para cá realmente. Sabia que não valia a pena começar uma residência no Brasil.
que é outra pergunta que o pessoal faz bastante, depois eu vou explicar. E pronto, terminei o curso. Quando eu terminei, eu já, antes mesmo de terminar, já fiz um processo seletivo para um PSF no interior. Fui para o interior de Mato Grosso, para uma cidadezinha do interior chamada Nova Santa Helena. Fui para lá porque a minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, estava terminando o curso de biomedicina lá em Sinop. E como Nova Santa Helena é lá na região, a família dela também já trabalha lá na região, na área da saúde. Então, ficando sabendo desse processo seletivo, fiz o processo seletivo e entrei. Comecei logo no início de janeiro, assim que consegui o CRM, já comecei a trabalhar no PSF. Fiquei 7 meses trabalhando no PSF, depois ainda vou contar essa história aí com certeza. Mas, enfim, é aquele coisa, PSF é complicado, já sabia que ia ser assim, fiz para juntar um dinheiro, trabalhei muito, aprendi também um bocado e consegui juntar um dinheiro. Nesse meio tempo, desses 7 meses, consegui fazer todo o processo de equivalência aqui em Portugal. E quando tive o processo de a resposta de que tinha realmente equivalência no mês de setembro, no início de setembro. Por coincidência, alguns dias antes eu tinha já dado aviso prévio que ia sair lá do PSF. Então cumpri aquele um mês do PSF. Depois, como eu já tinha solicitado já há 10 anos antes, né, minha família solicitou a cidadania italiana, coincidiu, tudo deu certo, de sair também nessa época, a cidadania italiana. Então, logo que eu terminei de trabalhar no PSF, fui lá para a Itália, fiquei lá um mês fazendo curso italiano e aproveitei para fazer a carteira de identidade italiana. Né? Depois disso, voltei para o Brasil, casei no Brasil e antes de casar, aliás, antes de voltar para o Brasil, logo depois do curso na Itália, fiz a prova do Harrison. Depois também, quem não sabe, não tem problema que eu vou explicar isso tudo em detalhe, mais para o futuro. A prova do Harrison é a prova de residência daqui. Fiz a prova de residência, voltei para o Brasil, casei, escolhi fazer o ano comum na Madeira, no Funchal, e em janeiro comecei, dia 2º de janeiro comecei o ano comum lá na Madeira. Como eu estava trabalhando no PSF, eu fiz a prova de residência, mas sem ter estudado nada, não estudei realmente nada. E claro que não correu bem, não é? Que é uma prova muito difícil e exige preparo. Ainda assim, no ano passado eu ainda quase cheguei nas vagas. No dia que eu fui, que seria para eu escolher a residência, acabaram as vagas, faltando mais ou menos 20 candidatos à minha frente, e a última vaga que foi escolhida era justamente lá na Madeira onde eu estava, uma vaga de patologia clínica, que era uma vaga que eu até tinha interesse. Minha esposa é biomédica, então eu tinha interesse, tinha um grande amigo meu lá que entrou no mesmo serviço naquele ano, e enfim, não deu para mim naquele ano, mas eu já sabia que não ia ser possível, então eu já estava estudando desde janeiro. Continuei estudando. Em final de agosto pedi rescisão do ano comum no hospital e me dediquei até novembro só para estudar para a prova. Consegui estudar bem para a prova, fiz a prova, tive um resultado que ficou um pouco aquém do que eu queria, mas que graças a Deus eu sabia que dava para ter boas possibilidades, né? No final do ano, depois fiz a prova, voltei para passar umas férias no Brasil e já sabia que não queria continuar lá na Madeira, queria vir aqui para Coimbra, simplesmente porque é mais fácil estar aqui no continente, lá fica muito limitada a questão de viajar, então eu e minha esposa decidimos vir aqui para Coimbra. Até porque eu sabia que aqui em Coimbra também era um ótimo hospital que tinha muitas vagas depois de especialização. Comecei o ano comum aqui, fiz o ano comum, primeiro estágio de medicina de família, e agora estou terminando essa semana o estágio de medicina interna. Na quinta-feira passada, então, foi o dia da escolha. Eu fui para as escolhas sabendo que não ia ter assim muitas vagas, não é?
no dia das escolhas tinha ainda vagas de medicina interna, medicina geral familiar, saúde pública, anatomia patológica tinha uma vaga, infecciologia tinha uma vaga no Algarve, imunohemoterapia tinham 3 vagas, farmacologia tinha 5 vagas, patologia clínica tinha 19 vagas. E no dia da escolha eu fiquei ali em dúvida, fiz mais ou menos uma lista, claro, no dia anterior das prioridades e pronto, fui já sabendo mais ou menos o que seria, mas ainda tinha alguns colegas que escolhiam na frente, eu estava mais ou menos na metade dos candidatos da manhã. Então tinha ali 66 candidatos para escolher antes de mim. E pronto, chegou a minha vez de escolher, eu até fiquei muito em dúvida. Fiquei em dúvida entre medicina legal, que tinha uma vaga, que era em Lisboa, e patologia clínica. Patologia clínica tinha ainda muitas vagas, e tinham vagas aqui em Coimbra, inclusive. Tanto uma vaga no Hospital da Universidade de Coimbra, quanto no Instituto Português de Oncologia de Coimbra. E fiquei em dúvida, pensei o que eu queria fazer da minha vida, se eu queria ser legista ou se eu queria ser patologista. São duas coisas que eu realmente tinha interesse, não fiquei de jeito nenhum triste de ser entre essas duas coisas, até porque ainda tinha outras opções. E escolhi patologia clínica aqui em Coimbra, no Instituto Português de Oncologia, não escolhi no Hospital da Universidade de Coimbra, porque no dia anterior eu conversei com algumas pessoas da área e me recomendaram mais o Instituto Português de Oncologia, o hospital também é muito bom, claro, mas o IPO realmente tem um serviço muito bom, tanto na parte de microbiologia, na parte de hematologia, parte de biologia molecular, então foi essa a minha escolha. Estou muito satisfeito com a escolha e agora estamos continuar o ano comum, termino amanhã, aliás no sábado, ainda tenho plantão no sábado, a medicina interna. Por coincidência, segunda-feira já estava programado para eu começar um estágio em patologia clínica no Hospital da Universidade. E agora é dar continuação no resto do ano e já vou começando a me preparar, claro, para a especialidade, não é? Então, resumidamente, essa é a minha história. Depois vocês vão saber, claro, muito mais detalhes, vou explicar cada fase. E a ideia do nosso canal é essa mesmo, é ajudar os colegas, falar a minha visão. Depois, eventualmente, podemos também convidar outros colegas para participar, não é? Deixo aqui já o convite para a doutora Fátima Kalani, o Dr. Marcelo Teixeira também está convidado, o Dr. Márcio, que está aqui em Coimbra também, meu amigão, também já fica convidado e vamos sempre tendo participações especiais, podemos depois, se tiver claro interesse, tratar até sobre outros assuntos, nem só relacionado ao processo de equivalência e mercado de trabalho, também falar sobre, sei lá, as regiões de Portugal, quais as diferenças, podemos falar um pouco sobre o que é necessário quando chega aqui em termos de burocracia, podemos falar sobre como encontrar casa, como arrendar casa, como comprar casa, como comprar carro aqui em Portugal, como é que funcionam os seguros, isso tudo, pronto, a gente pode abordar no futuro. Depois também deixem nos comentários o que vocês têm interesse, que é pra gente saber. Hoje vamos ficando por aqui, acho que o vídeo não pode ser muito longo e vamos ver se dá tudo certo. Deixem o like, já inscrevam, que é pra gente saber como é que está sendo a reação do pessoal ao canal e continuar produzindo. Um abração a todo mundo, em Portugal e no Brasil, e até a próxima!